Saber Direito desta semana você vai ter lições sobre teorias do crime. Entenda as escolas casual clássica e neocantista e aprenda sobre as teorias finalista do crime, funcionalista teológica e funcionalista sistêmica do crime. As aulas são com o professor Ivan Moraes Ribeiro. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Saber Direito, nossa quinta aula. Se você não viu as últimas aulas, pare esse vídeo, volte e veja todas, porque esse assunto é muito importante. A quinta aula é maravilhosa, mas ela pressupõe outras aulas vistas. E se você chegou até aqui, eu agora então vou falar de um assunto especial. Inclusive, se você chegou até aqui é porque você quer conhecer, você quer aprender. Então vou passar também uma bibliografia para vocês, vou falar sobre direito do funcionalismo, a escola funcionalista sistêmica do Jacobs e tudo mais. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e aproveitar que é um programa especial, um programa gratuito que é o Saber o Direito. Sejam bem-vindos e começamos agora a nossa quinta aula. Eu, Ivan Moraes Ribeiro, ainda não me apresentei completamente para vocês. Fiz questão de fazer isso na quinta aula porque é uma aula mais tranquila. As outras aulas foram assuntos muito densos e não deu muito tempo. Eu sou advogado, criminalista, atuo preponderantemente no direito penal há vários anos e sou também formado pela Universidade de Brasília. Agora faço mestrado, sou mestrando no Centro Universitário de Brasília com ênfase em política criminal, em direito penal, em tudo isso que vocês estão aproveitando nesta aula. E, além disso, sou estagiário docente. A academia também tem estagiário, sou estagiário, tenho um grande orgulho de falar disso. Sou estagiário do Dr. Antônio Suchsberger, um grande professor. Além disso, já fui congratulado em 2017 pela Câmara Legislativa, pelos excelentes trabalhos prestados na advocacia criminal. Tenho um diploma de mérito de 2015 da própria Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal. Então, nossa trajetória não vem de agora, é de muito esforço, de muita dedicação para que possamos conhecer o direito penal. O direito penal é uma matéria tão bonita e eu tento, com toda humildade, tento passar de forma realmente humilde um pouquinho do conhecimento que eu tenho, porque o meu conhecimento ele é pequeno diante de tantas pessoas grandiosas do direito penal, que o Brasil, inclusive, tem pessoas que sabem muito e a gente tem que se inspirar nelas. O que eu recomendaria para você que quer aprender sobre tudo isso que eu estou falando? Tem alguns autores muito importantes. Primeiramente, que eu falei na última aula, o próprio Hoxie. Hoje, os livros do Hoxie, eles são bastante acessíveis porque são livros recentes. A linguagem é uma linguagem acessível. Recomendaria, então, de bibliografia, Hoxie. Os artigos do Luiz Greco, que é um discípulo do Hoxie, é um brasileiro, então perceba, você vai ter uma tradução maravilhosa dos textos do Hoxie. É um brasileiro discípulo do Hoxie. Inclusive, no último livro do Hoxie, ele está assinando como coautor. Perceba a importância de um brasileiro na Alemanha falando de dogmática jurídico-penal. Recomendo os textos, os livros do Luiz Greco, recomendo os textos do Hoxie por ter uma linguagem mais acessível. Se quiser voltar um pouquinho mais, o livro do Weltzel, continuando Jacobs também é importante, mas não podemos parar por aí. Temos um brasileiro também, que eu considero que sabe explicar muito bem, que é o professor Dermenval Farias. O meu próprio tutor, o professor Antônio Suchsberger, é um excelente professor. Vocês podem pesquisar os textos na internet. Na parte de criminologia, em Brasília, além do Suchsberger, que é o Antônio Suchsberger, nós temos também o professor Bruno Amaral, que é um excelente professor. O Brasil pouco sabe, o Brasil tem pessoas muito boas na academia no direito penal. Vale a pena conhecer. E eu recomendo esses livros, livro do professor Dermenval Faria, livro do professor Antônio Suchsberger, do Hoxie, do Luiz Greco, e se Deus quiser, logo, logo meu, que a gente deve parar aí para escrever sobre tudo isso, tentar explicar isso de uma maneira acessível. E talvez que um de vocês estiver assistindo esse vídeo já tenha. Procure aí na internet para ver se acha. Qualquer dúvida, Ivan, estou com alguma dúvida, pode me procurar na internet, meu contato vai estar lá, de rede social, para que você, se quiser, tire alguma dúvida. Estou à disposição. Aqui hoje eu vim de forma gratuita passar um pouquinho do conhecimento que já vem acumulando de alguns anos, que ainda é pouco, mas a gente vai aumentando, vai crescendo, porque com humildade e sempre passando de maneira gratuita, altruísta, as pessoas vão compreendendo esse instituto e esse direito que é maravilhoso, que é o direito penal. Dito isso, hoje começamos com Direito Penal da Escola, Teoria Geral do Crime da Escola Funcionalista Sistêmica. Escola Funcionalista Sistêmica, Ivan. Espera aí, tem a funcionalista teleológica e tem a sistêmica, é isso mesmo? Perfeito.
Então você já conseguiu definir que são duas. Não confunda. Uma é teleológica, outra é sistêmica. Ambas são funcionalistas? Sim, ambas são funcionalistas. Então, Ivan, então ambas vão ter algo em comum e algo diferente. Perfeito. Se tem o primeiro nome igual, funcionalista é porque elas têm algo em comum. Se tem um segundo nome diferente, é porque elas são diferentes em alguma medida. E aqui a gente vai entender e tentar compreender que diferenças são essas. E, logicamente, a gente não quer exaurir o tema aqui, até porque o tempo é escasso. Mas essa introdução, essas lições, como eu chamo essa aula, são lições, são notas de doutrina para que vocês possam entender, ler na hora que quiserem, ler um texto de Jacobs, está cheio na internet, procure lá, num buscador específico acadêmico, procure, se intere e você com essas lições consegue entender de modo mais fácil, você constrói um arcabouço em que o conhecimento pode sedimentar e acoplar de modo perfeito, ou pelo menos essa é a nossa intenção. Então, vamos lá, começando, o que é funcionalismo sistêmico? Atenção, atenção. Jacobs é o pai do funcionalismo sistêmico. Vocês com certeza já ouviram falar dele, Gunther Jacobs, possivelmente através do direito penal do inimigo. Quantos já não falaram de Gunther Jacobs? Mas Jacobs não é só do direito penal do inimigo. Ele é importante ali? Com certeza ele é muito importante ali. Mas ele tem toda uma teoria por trás. Uma teoria que começa inclusive muito antes. Lá em torno de 1984, ele começa a desenvolver sua teoria. Atenção, em que momento estou? Em torno ali de 1980, 1984, se situe aí temporalmente. Não faz muito tempo isso não, hein? Talvez você tenha já sido nascido nessa época, ou seu pai, enfim, é um período muito próximo, 1980, 1984. Então perceba, não estamos longe desse período, é uma teoria recente. Logicamente que não tem um desenvolvimento extremamente profundo. E ela também não tem um desenvolvimento extremamente profundo porque ela recebeu muitas críticas, justamente por conta do direito penal do inimigo. Todavia, meus alunos, meus queridos alunos, vocês têm que entender o seguinte, além do direito penal do inimigo, ela tem uma teoria por trás, uma teoria que chamou atenção. Chamou tanta atenção que em várias partes do mundo se conhece ela e vários doutrinadores ficaram malucos com ela, querendo criticá-las, enforcar essa teoria por conta do direito penal do inimigo. Mas hoje nossa função é falar um pouco sobre essa teoria, que não é só direito penal do inimigo, existe algo por trás. O que é isso algo por trás, Ivan? O que você está me falando? Está me falando que além do direito penal do inimigo há uma teoria do crime por trás? Perfeito. Atrás do direito penal do inimigo, que é uma faceta do Jacobs, há uma teoria do crime por trás. E qual que é a teoria que Jacobs lança sobre o funcionalismo, que ele alcunha de funcionalismo sistêmico? Bom, vamos lá novamente. Na última aula nós vimos que o funcionalismo teleológico, ele previa o direito não como refém da dogmática, não como presa dogmática, é um sistema fechado. Não. O funcionalismo falava que a dogmática era um instrumento, que o principal era a função que o direito penal assumia na sociedade, o seu papel, a sua função, a sua finalidade. Não adianta pensar que é importante as categorias ontológicas, tipicidade, licitude, são importantes, mas não é só isso. Nós vimos isso na última aula. E Jacobs vai partir desse mesmo pressuposto. O direito tem uma função. Atenção, o direito tem uma função. E qual que é a função do direito para Jacobs? A função do direito penal para Jacobs é garantir a integralidade do sistema. O sistema para Jacobs é o importante, mas não é o sistema que a gente está falando até agora ontológico, do finalismo e tudo mais. Quando eu falo de sistema, é de confiabilidade das normas, do sistema jurídico. Ele precisa ser confiável, as expectativas precisam ser cumpridas, e já vou falar o que é expectativa. Uma pessoa não pode quebrar uma norma da sociedade e ficar impune, tem que vir uma punição para que se restabeleça o equilíbrio que foi quebrado porque ela descumpriu uma norma. Ora, temos uma norma aqui, caminhando em formato de onda. Vem alguém e quebra essa expectativa, quebra a norma, a onda se parte. E a onda só vai voltar a correr normalmente no fluxo normal depois que essa pessoa receber uma pena e que o sistema for reintegrado. E é por isso que se chama o quê? Funcionalismo sistêmico. O importante, atenção, o importante é garantir o sistema. É garantir a funcionalidade do sistema. É garantir que a norma vai ser quebrada, mas o sistema ainda vai ser confiável. E como é que ele é confiável? Com uma pena, com as pessoas acreditando que o sistema ainda existe. Imagine você, se todo mundo começa a quebrar uma regra, uma norma,
e não recebe pena. Fulano quebra a primeira, outro fulano quebra de novo, quebra outra norma, outro vai quebra de novo, e aquela cidade está todo mundo quebrando norma. Quem vai obedecer àquela norma? Ninguém. Se ninguém vai obedecer àquela norma, a função do direito, que é regular a sociedade, regular as relações humanas, ela perde sua função. Se a função é confiar no direito que ele vai, que o direito vai incidir para reestabilizar o sistema, se as pessoas acreditam nisso e o sistema não faz isso, não pune aquela pessoa para resgatar a validade daquele sistema, ninguém acredita, ninguém confia naquela norma. É como o pai que fala para o filho sempre que vai fazer aquilo e nunca faz. Ou o marido que fala para a mulher, eu vou arrumar semana que vem, hein? Aquilo que você me pediu a torneira. Aí no outro domingo, não, esqueci, agora tem jogo, deixa para a semana que vem, deixa para outra semana. Aquela mulher não acredita mais que ele vai arrumar a torneira. Ele não tem confiança nesse ponto específico. Não traz confiança. Se ela pedir um outro favor, um outro dever dele, né, como marido, faça aquilo dali. Ela vai confiar da mesma forma daquele marido que cumpre sempre com seus deveres, de arrumar isso, de arrumar aquilo, de prestar o seu papel de acordo com o que ele foi estabelecido dentro da relação deles. Se o direito vê alguém descumprindo uma norma, está descumprindo essa norma, está descumprindo essa norma, está descumprindo essa norma, e não faz nada, a outra pessoa também vai falar, também não vou fazer isso. Porque eu vou ter obrigações, eu vou ter deveres, estou tendo deveres, ônus, deveres para cumprir, porque eu não quero receber uma pena, e na verdade a outra pessoa ali não está cumprindo nada, nenhum dever, e não está recebendo nenhuma pena. Eu também não vou obedecer ao sistema, não. Ora, se for para ter dever, e ele não tem pena, então, Jacobs falava o seguinte, se alguém descumprir a norma, descumprir a expectativa que se tem em relação ao comportamento dele, o sistema tem que punir. Porque se não punir, o sistema vai ficar desacreditado, o sistema vai ficar violado, o sistema vai ficar inconsistente e ninguém vai acreditar e confiar nesse sistema. Esse sistema não presta. Qual que é a função dele? Se é estabilizar relações, trazer segurança jurídica, trazer confiabilidade que uma pessoa não vai matar a outra. Qual a função? Funcionalismo. Qual a função? Não é essa. Não é essa a função? Se o direito não pune, ninguém vai respeitar o sistema. Por isso que é funcionalismo sistêmico. É uma função de resguardo do sistema. Enquanto o funcionalismo teleológico tinha como função o resguardo de bens jurídicos, o respeito a bens jurídicos, o funcionalismo sistêmico vai ter como resguardo, como função, a confiabilidade no sistema, a segurança jurídica, o sistema íntegro, e se violado, uma punição para restabelecer o sistema. É isso que o funcionalismo de Jacobs diz. Ele se baseia em quê? Se baseia numa teoria de Luhmann, Niklas Luhmann, um sociólogo importante, filósofo, um pensador, que fala sobre o papel das expectativas. O papel, cada pessoa tem uma expectativa na sociedade. Eu, como professor, como advogado, pessoas têm expectativa em relação a mim. Expectativas em relação a mim. Quando fala de direito penal, eu tenho expectativa de que ninguém vai me matar. Eu tenho essa expectativa. Por que eu tenho essa expectativa? Porque cada um tem um papel social. Porque o direito estabelece deveres. O dever de ninguém matar ninguém. Eu tenho expectativa em relação a várias e várias coisas. Agora, se uma pessoa começa a matar um, mata outro, e o direito nunca pune, aquela sociedade, aquele grupo fica sem punição, está me dizendo que eu também posso violar o sistema porque o sistema não tem confiabilidade. A expectativa tem que ser sempre resguardada pelo sistema. Ela tem que ser sempre resguardada pelo sistema. E ele traz também, lá no fundo da teoria dele, Hegel, quando diz: a pena é a negação da norma. Como, Ivan? Calma. Negação da norma? Sim, porque se alguém negar a norma, a pena surge como uma negação dessa negação, restabelecendo o sistema. Hegel. Mas ele se baseia muito em Luhmann. Isso é só uma pitada de filosofia aqui para vocês. Ele se baseia em Hegel, dizendo que infringiu o sistema, negou o sistema, tem que vir uma pena que vai ser a negação dessa negação ao sistema. E essa negação da negação é capaz de restabelecer
e trazer a confiabilidade e segurança do sistema. Estabilização. Estabilização. Jacobs pensava isso. Sistema íntegro, sistema confiável. Eu vou confiar de olhos fechados que a pessoa do meu lado não vai me matar. Ou como ele disse numa passagem, que ninguém vai furar um sinal vermelho. Porque nós temos uma expectativa de que ninguém fure o sinal vermelho. E se alguém furar o sinal vermelho e matar a outra, essa pessoa tem que receber punição, porque ela quebrou uma expectativa. E se ela quebrou uma expectativa, ela tem que ser negada, para que o sistema seja considerado confiável, seja considerado rígido, seja considerado íntegro. Se você não tem confiança no sistema, ele não funciona. Presta atenção. É possível voltar ao status quo depois de traído? A mulher confia no homem da mesma forma? Depois de traída, confia? O sistema foi violado. O sistema, lá no fundo, a mulher fica querendo uma punição para esse traidor. Para quem sabe recebê-lo de volta. Mas ela tem essa vontade porque uma expectativa foi quebrada. Foi quebrada a norma de fidelidade. Foi quebrada uma norma de fidelidade. E muitas vezes ela pensa em punição por isso. Perceba como isso é sociológico, porque ela pensa na negação da expectativa. Ela pensa na pena como negação da expectativa dela. Funcionalismo sistêmico de Jacobs, pense, traição. Você traiu o sistema e por isso você merece uma pena, porque o sistema tem que ser íntegro, o sistema tem que caracterizar expectativas. O sistema não pode ser desacreditado. Fidelidade ao sistema. Quando falam infiel, você foi infiel, você quebrou expectativas, você quebrou as minhas expectativas. Jacobs diz, baseado em Luma, quebrou a expectativa? Se a pessoa do lado viu isso, você merece uma pena. Por quê? Porque você quebrou o sistema. Você não deveria ter quebrado o sistema. O sistema tem que ser confiável. Você merece uma pena, porque se você não receber uma pena, não tem sistema. Ninguém acredita nesse monte de lei aqui. Ninguém acredita nisso. Traga confiabilidade para o sistema. Como é que eu trago isso? Através da pena. Como é que eu trago isso? Através da pena. Como é que eu trago isso? Através da pena. Que é a negação da negação da ofensa. A pena é a negação da negação. E é por isso que é funcionalismo, a função é o resguardo do sistema, a estabilidade do sistema. Como é que eu faço isso? É o funcionalismo, é a função, é através do sistema. Por isso é funcionalismo sistêmico. Jacobs, funcionalismo sistêmico, você nunca mais vai esquecer. Jacobs, funcionalismo sistêmico. Jacobs não está ligando efetivamente para as categorias, desenvolver as categorias com tamanha qualidade, com tamanha profundidade, categorias dos elementos do crime, como por exemplo, tipicidade, ilicitude. Não está ligando efetivamente para isso. Não está ligando. Ele não desenvolve com tamanha força. Ele está ligando como é que eu vou trazer função ao direito penal. A função de resguardar o direito, trazê-lo como confiável, íntegro. Existem pessoas que não cumprem expectativas. Existem pessoas que nunca obedecem, que não têm cognição para obedecer, são habituais em quebrar expectativas. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender, de lidar com expectativas. Existe um infiel nato. Eu não preciso nem falar nisso. E nos próprios relacionamentos pessoais você sabe disso. Existem pessoas infiéis que têm dificuldade em seguir as expectativas criadas pelos outros. Pessoas como essas que não conseguem, olha só, olha o pulo, pessoas que não conseguem seguir expectativas, pessoas que não conseguem seguir o que o sistema manda, que são diariamente quebram essas expectativas. Jacobs falou, elas não merecem o direito. Elas não merecem o direito. Elas têm que ser punidas sim, mas sem as garantias, sem o direito. São pessoas que não têm a cognição para entender expectativas. São pessoas que são infiéis a todo momento. A todo momento. E aí ele começa a desenvolver a teoria penal do inimigo, do direito penal do inimigo, como os muitos conhecem. Mas perceba,
Perceba, tudo isso com base na teoria dele, em sistema. O sistema é tudo. O sistema que eu falo novamente, o ordenamento jurídico, respeito. Não é aquele sistema dado como a gente falou do finalismo. Tá bom? Tem que respeitar o sistema. Não é a proteção de bens jurídicos, Roxin. Não é isso o direito penal. O direito penal sim tem a função, mas é a função de garantir expectativas. Porque no momento em que a sociedade não tiver expectativas em relação ao comportamento dos outros, não existe sociedade. A função principal do direito é essa e ela tem que ser resguardada pelas normas de direito penal. Porque se o direito penal não tiver como foco, missão, isso, não existe sociedade. Não existe sociedade. Essa é a ideia dele. A função do direito penal para ele é isso. Nós precisamos ter esse sistema. Estou repetindo que é para ver se entra por osmose, para ver se entra por repetição, que também é um método de aprendizado. Que vocês entendam. Lembrou de funcionalismo sistêmico? Infiel. Foi infiel. Foi infiel. Quebrou expectativas. Quebrou expectativas. E aí, Roxin vai responder a Jacobs. Jacobs, você está invertendo as coisas. O direito não foi feito para o sistema, o direito foi feito para os homens. Você está privilegiando o sistema aos homens. Cadê as garantias? Cadê as garantias? Cadê o poder limitador aqui do poder punitivo? Cadê as garantias limitadoras do poder punitivo? Você está invertendo. Você está colocando o sistema como foco. E o sistema não é foco. O foco é o ser humano. O foco é o ser humano. Roxin responde a Jacobs. Alguém está errado? Não. Logicamente, cada um tem seu posicionamento. De acordo com um determinado período, de acordo com um determinado período, cada um entende de uma forma. Como disse um dos doutrinadores, você que não considera o direito penal do inimigo como um instrumento a ser utilizado em algumas situações extremamente específicas, não é em qualquer situação, situações extremamente específicas, é porque você ainda não tem terrorismo no seu país. Porque a partir do momento que você tiver terrorista, você talvez repense a aplicação pontual do direito penal do inimigo. A aplicação pontual do funcionalismo sistêmico. Se você pensa que não, tem sua importância. Por isso que é importante, não está errado, uma ou outra, são opiniões, são posicionamentos. Então, alguns doutrinadores falam, se você desconsidera totalmente o direito, a escola funcional, sistêmica, é porque você ainda não teve terrorista no seu país. Porque a partir do momento que você tiver terrorista, talvez você repense. Mas o próprio Jacobs, depois de uma série de críticas à teoria dele, que ceifava direitos, colocaria o poder como o direito penal como escravo do poder. Porque se o poder estabeleceu o sistema, é o poder quem manda. E o direito penal não teria a função de limitar nada. Relembrando o direito penal do autor do período nazista. Ele recebeu enxurrada de críticas. E ele, em 2008, falou. Então, ele diminuiu um pouco a incidência do inimigo. Falou que o inimigo seria o terrorista, em 2008. Porque em 2002, a teoria dele desenvolvida, já existia. O direito penal do inimigo, o direito do cidadão e do inimigo, já existia um tempo atrás. Mas Jacobs trouxe isso muito forte, principalmente com o atentado de 11 de setembro. Porque o que diz? O que diz o direito penal do inimigo? O que diz? Nessa proposta, o cidadão é aquele que possui direitos fundamentais, que não pode ser condenado sem respeito às garantias processuais, constitucionais e legais, uma vez que não possui habitualidade criminosa, mas eventualmente pode chegar a praticar um crime. O cidadão é aquele que está de acordo com as expectativas. Ele divide o direito penal do cidadão, esse sim, tem que ter um monte de garantia processual, tem que ter todos os direitos fundamentais respeitados, mas o inimigo não, disse Jacobs. O inimigo não. Esse não precisa ser respeitado, porque ele não respeita. Esse não precisa ser respeitado, porque ele não cumpre as expectativas. Esse não precisa ser respeitado, porque ele não respeita e não presta continência ao sistema. O inimigo, olha que forte, o inimigo é um não pessoa. É um indivíduo que não oferece expectativa cognitiva positiva sobre o seu comportamento no meio social, que pode ser punido, sem respeito às garantias constitucionais e legais. Olha, atenção, a gente
desde o direito penal moderno, desde 1800, estamos falando que o indivíduo tem garantias. Em 1985, 84, 83, em volta disso, vem Jacobs e diz o seguinte: não, para determinadas pessoas, não. Para determinadas pessoas não tem garantia, não. Vai ser aplicado o direito penal sem garantia. Para essas pessoas aqui, não. Para as pessoas que cumprem as expectativas, maravilha. Mas para essas daqui, não. Para essas daqui, não. Ele está quebrando a tradição de anos da dogmática penal. De anos. Desde 1830, vem se falando o contrário. E ele chega em 1985, 84 e fala: não, para essas pessoas aqui tem julgamento sem garantia. Para essas pessoas aqui, não. Imagina o tanto de crítica que ele não recebeu. Imagina o tanto de crítica que ele não recebeu. Imagina. Não querendo dar para determinados cidadãos garantias. Infelizmente, temos o direito penal, por exemplo, em Guantánamo. Temos informações, né, na internet tem sobre essas questões. E quais são as características, então, desse direito penal do inimigo? Quais são as características? Penalização de condutas inócuas, de perigo abstrato. Por quê? Pensa no terrorista. Eu vou esperar o terrorista cometer o ato para ir lá punir ele? Não, a polícia está, vamos esperar ele acionar a bomba e aí eu vou lá pegar ele. Aí vai pegar, ele já está morto. Porque ele tem uma ideia de que está ali como guardião de determinados valores, e às vezes morre no atentado mesmo, e é isso. Né? Quando ele vai cometer o atentado e grita lá. A polícia vai esperar ele cometer para ir lá pegar, porque só depois de cometer, que teve resultado naturalista, que ele vai lá e pega? Não. O direito penal do inimigo não pode esperar. Então ele tem que antecipar. Antecipa. Traz para trás. Atos preparatórios, pune. Eu vi ele conversando com fulano de tal, pensando num atentado. Opa, viu? Pegamos? Já pega ele aqui agora. Prende. Ele comprou, então pesquisou na internet como fazer bomba caseira. Opa, ele pesquisou. Nem chegou nos atos executórios. Ele pesquisou, pune, prende, antecipa. Coloca uma pena desproporcional para ele, uma pena draconiana, relembrando os suplícios, tortura, para obter informação, quem sabe, possa salvar vidas. O direito penal do inimigo não respeita garantias fundamentais. Mas veja, não é para toda pessoa. Jacobs sempre disse isso. As pessoas tentam relativizar isso, mas isso, atenção, isso não pode ser para toda pessoa. Isso são para pessoas pontuais. São para pessoas pontuais. O direito penal do inimigo, na visão de Jacobs, só existe para pessoas pontuais. Isso não é direito do dia a dia. O direito do dia a dia, para Jacobs, atenção, muita gente confunde. Para Jacobs, o direito do dia a dia tem as garantias fundamentais, tem os princípios constitucionais. Ninguém pode ser processado sem as garantias constitucionais. Isso só são para determinadas pessoas. Quais medidas? Antecipação da punição, crimes de perigo abstrato, eliminação das garantias, antecipação dessa tutela, tudo isso é o direito penal do inimigo. Aí começa uma crítica. Vão falar, tá bom, Jacobs, maravilha. Você em 2008 falou que é aplicado principalmente para os terroristas, perfeito. Mas quem é o inimigo? Define para mim. Quem é essa pessoa que quebra toda hora a expectativa? Fala para mim quem é essa pessoa. Quem é? Diz para mim. Fala efetivamente para mim quem é esse inimigo. Porque se o Estado, lá do Oriente Médio, falar que o inimigo, o adversário político dele, é o que prega determinada religião, como é que você vai falar que não é o contrário? Você está criando um sistema que pode ser utilizado para perseguição. Quem define quem é o inimigo? Inimigo é o negro? É o negro pequeno traficante? Que incomoda? Quem é o inimigo? Você está criando um sistema que pode ser utilizado para poderes autoritários, pode ser tomado por poderes autoritários. Você está criando um substrato filosófico, um substrato de sistema para eles. Eu até concordo que, às vezes, para determinadas pessoas, a gente pode repensar a relativização de algumas garantias. Mas você está percebendo o que você está criando?
Você está criando um arcabouço racional para ir atrás do inimigo, que para ele não tem direito. Só que tem um problema. Barata falava isso, a criminologia crítica dele. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Quando você for, tem um livro muito famoso, As Faces do Gueto, As Duas Faces do Gueto. As prisões dos Estados Unidos estão cheias de negros. O inimigo é o negro? Quem define quem é o inimigo? Que bom que em 2008 você falou que seriam os terroristas. De fato, a função do terrorista, a pessoa do terrorista, ela tem abalado muito a dogmática penal. Tem abalado muito a dogmática penal. Muito, muito. Então, ela trouxe reflexões, mas isso é muito pontual. O terrorismo é muito pontual. O direito penal é enorme. E você está criando um sistema que pode ser utilizado para poderes autoritários. Porque você está criando um respeito ao sistema. Um respeito ao sistema. Isso é muito parecido com o direito que aconteceu na época nazista também, em que se punia quem não era da raça ariana. O valor era esse, queriam a raça pura e o resto, a morte. O inimigo ali era outro. Quem define o que é inimigo, Barata vai criticar muito isso. E ele sofre inúmeras críticas, mas ele traz um sistema, ele traz ideias interessantes. Não se pode negar que as ideias são interessantes. Para determinadas situações, de fato, principalmente, exclusivamente o terrorismo, chama atenção, porque estamos falando de uma pessoa que vai matar inúmeras, diversas, várias, vai levar à morte. Para essas pessoas, o direito não pode aguardar. Não pode aguardar. Mas temos que ter cuidado quando falamos a todo momento do direito penal do inimigo. Sabe por quê? O inimigo pode ser você um dia. O inimigo pode ser você. E quando for, ninguém segura o poder punitivo do Estado. Contra o inimigo não tem garantia, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Se o Estado falou que é você, acabou. Não fui eu. Quantos casos de erro existem, de prisões indevidas que existem, e a pessoa é solta depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos. Isso porque tem um contraditório e ampla defesa. Imagine se não tivesse. Então não podemos vulgarizar o direito penal do inimigo. Ele foi colocado com um arcabouço interessante dogmático. Mas, atenção, cuidado. Cuidado quando solicitamos, quando a gente faz uma ode ao direito penal do inimigo. Porque definir o inimigo é uma coisa muito delicada. Tirar todas as garantias dele, tudo que vem sendo construído desde 1800, todas as garantias, tudo isso é muito delicado. E às vezes você está tirando isso por conta de uma minoria. E uma minoria está tirando toda uma garantia dos outros. Isso não tem sentido. O próprio Jacobs fala, tem que ser aplicado pontualmente, ele é uma via que pode ser imaginada, e nós não podemos desprezar o direito penal do inimigo. É uma ideia interessante? É uma ideia interessante, sim. Tem considerações importantes, mas devemos ter os respectivos cuidados. É isso que diz a crítica ao direito penal do inimigo. Nós temos um livro que eu também recomendo de bibliografia, Vera Regina Pereira de Andrade, que diz sobre a ilusão de segurança jurídica. Tá? A ilusão de segurança jurídica. Do controle da violência à violência do controle penal. Também recomendo os textos do espanhol Muyol Esconde. É um excelente escritor. Silva Sanches é um excelente escritor. Entra na bibliografia do início. Muyol Esconde, Silva Sanches são excelentes escritores. Mir Puig, excelente escritor. Coloque na sua bibliografia. Você quer estudar, esses autores precisam estar presentes. Muyol Esconde tem que estar presente. A Espanha e a Alemanha têm uma tradição incrível de dogmática. Coloque Muyol Esconde, Silva Sanches, Roxin, Luiz Greco. Vai se aprender muito, Velázquez. Muito. Eles tragam essas críticas sobre o direito penal do inimigo. E aí eu vou citar para vocês Agamben, uma citação direta, fazendo uma relação com o período do nazismo. Agamben, filósofo. A pergunta correta a respeito dos horrores do campo de concentração não é aquelas que questiona hipocritamente como foi possível cometer neles delitos tão atrozes com os seres humanos.
Seria mais honesto e, sobretudo, mais útil indagar atentamente acerca dos procedimentos jurídicos e dos dispositivos políticos que tornaram possível chegar a privar tão completamente seres humanos de seus direitos e prerrogativas, até o ponto em que realizar qualquer tipo de ação contra eles já não se considerava como um delito. Ele faz uma referência direta dizendo que o direito penal o direito penal do inimigo se aproxima muito do direito do autor que existia no período nazista. Então, atenção, são ideias interessantíssimas. Para a teoria do crime de Jacobs, vocês têm que entender isso. É um funcionalista que prima pela função do direito penal. E é sistêmico porque ele quer um sistema bonitinho, um sistema confiável que exista. Então ele vai interpretar todas as categorias como... Ele não liga tanto para essas categorias de tipicidade, licitude e tudo mais. Não é o foco dele. O foco dele é falar que elas todas estão subordinadas ao fim principal do direito, que como bom funcionalista que ele é. Todas elas estão subordinadas à função do direito, que para ele é a garantia do sistema. Para ele é a garantia do sistema. E aqui eu vou ler um outro aspecto para que todos possam entender. Cada vez mais, por repetição, por aprendizado, para que nós podemos entender a reafirmação do sistema. Tá? Desse modo, as expectativas normativas não podem sempre gerar decepções, senão cairão em descrédito as expectativas normativas. Por isso, a frustração da expectativa, o crime, tem que gerar uma sanção para que ocorra a reafirmação da validade da norma. Tudo o que eu falei até aqui agora. A situação só é restaurada, diz Gomes Filho, com a aplicação da pena por meio do direito penal, porque a sanção é a demonstração para todos que a norma ainda existe, que a norma é vigente. É necessária uma pena para a reafirmação do sistema e garantir confiança. Ideal hegeliano, como já te falei, da pena como negação da negação. Os sistemas sociais, portanto, existem para assegurar essas expectativas normativas. Tais sistemas fornecem aos homens modelos de conduta. Não mate, não roube, não faça estelionato. Mostrando-lhes as expectativas que podem ter em face dos outros. Então, o objetivo para Jacobs do direito penal não é tutelar bens jurídicos, como acreditava Hoxie, na proteção dos bens jurídicos mais valiosos da sociedade, mas sim manter as expectativas normativas com a estabilidade do sistema. O sistema está aqui, ó, todo bonitinho. Alguém mexe no sistema, desestabiliza, tem que vir uma sanção, Na hora que vem a sanção, as pessoas voltam a acreditar no sistema. O sistema volta a caracterizar as expectativas normativas. Isso permite você viver em sociedade, isso permite um sistema aí que você considere que o Estado não vai desconsiderar as expectativas que você tem. Você pode viver em segurança jurídica. Você pode viver em segurança jurídica. Então, para que todos entendam, nós saímos causalismo clássico, depois neocantismo, que é um neoclássico, tá? Então, causalismo clássico, neocantismo, funcionalismo, finalismo, melhor dizendo, finalismo, depois do finalismo, funcionalismo, teleológico, Roxin, depois funcionalismo sistêmico. Nós estudamos essas cinco escolas, que são imprescindíveis para se entender direito penal hoje em dia. Estudamos essas 5 escolas. De novo, causalismo clássico, neocantismo, depois finalismo, depois funcionalismo teleológico e, por fim, funcionalismo sistêmico. Eu queria terminar a aula de hoje, fazendo uma crítica atual, bastante atual, que existe, da criminologia para a dogmática penal. Sabe o que a criminologia diz? Dogmática. Perceba, eu endeusei a dogmática penal nessas 5 aulas. E esse finalzinho vai ser um gostinho de quero mais para você que quer estudar, para que vocês possam acompanhar a evolução da dogmática. A criminologia faz uma crítica muito forte para a dogmática. Fala dogmática, bate palmas. Maravilha. Você tem uma função importante de segurança jurídica, de defesa social, de garantia dos indivíduos, dos direitos fundamentais deles perante um processo criminal. Perfeito. Sua função é maravilhosa. Você vem cumprindo com essa função, em termos teóricos, sim. Mas você já parou para ver depois da aplicação da pena? Você já parou para ir para a execução penal? Você já parou para ver o que acontece com a sua aplicação? Você já parou para perceber que a sua aplicação
pode causar desigualdades. Dogmática, você já parou para perceber? Já parou para perceber que tem muitos negros nas prisões? Você se preocupa com a aplicação da pena. Mas e depois? Você já viu o que causa no sistema depois? O que a sociedade vive? Quem é? Quem é penalizado? Quem é levado para a delegacia para que a sua dogmática entre em vigor? Quem é levado para a delegacia? Porque há algum tempo atrás, pessoas de um alto escalão social não eram. Não eram. E a dogmática estava lá sem falar nada. Calada. Silêncio. Aplicando, tentando achar um sistema todo bonito, fechadinho. E a criminologia vem chutando a porta. Vem chutando a porta. Sabe, vem pegando aquele ponto fraco, indagando. Dogmática. Dogmática. Você já parou para pensar quem entra na delegacia? Você se preocupa na aplicação do direito. Mas quem entra para você aplicar o direito? Quem é que entra por essa porta aqui? Você já pensou no antes? Você já pensou no depois? Já pensou nisso? O funcionalismo de Roxin traz uma abertura maior para isso. Mas também não é tão grande assim. E o finalismo, então, que é adotado no país, em vários países do mundo, aí que não traz mesmo. Aí que não traz nada disso. E a criminologia veio com grandiosos autores, como Barata, na criminologia crítica, vários, trazer questionamentos que incomodaram muito a dogmática. E essa indagação à dogmática penal pode ser o desenvolvimento dela no futuro. Porque a dogmática penal uma hora vai ter que responder à criminologia. Como já está respondendo com Roxin, mas ainda de modo tímido. Roxin trouxe uma abertura maior para a criminologia, para a política criminal. Mas uma hora a dogmática vai ter que responder. Por quê? Porque há tantas pessoas de determinada cor, classe social, presas. Por quê? Ah, Ivan, aí tem fatores sociais, fatores... Sim, perfeito. Não discordo. Mas já parou para analisar como anda um processo dessas pessoas que muitas vezes não têm garantias para uma pessoa que, tem uma classe, que está numa classe social, num status social maior? São as mesmas garantias? O direito é aplicado da mesma forma? Dogmática, responde. Responde, dogmática. Se esse sistema é o mesmo sistema aplicado para pessoas de diferentes aspectos sociais, espectros sociais, é o mesmo direito? Esse sistema aí que você montou, todo bonitinho, perfeito, ele é o mesmo sistema que é aplicado para cada uma das pessoas? Você tem certeza disso? Essa crítica pega lá naquele pontinho que dói da dogmática. Dogmática tem que responder isso. Está começando a responder. Mas isso é importante. Isso é importante para o crescimento. Isso é importante para o crescimento. A dogmática está errada? Não. A dogmática é importantíssima. A dogmática traz segurança jurídica. A dogmática traz garantia dos indivíduos. A dogmática traz um sistema racional para a aplicação de uma pena, limitando o poder punitivo do Estado. Limitando o poder punitivo do Estado e garantindo também a defesa social. Garantindo também a defesa social. A dogmática traz isso. Traz uma racionalização. Traz uma importância da pena. Traz. A dogmática é muito importante. Sem ela não haveria direito penal moderno e o direito penal talvez pós-moderno. Não existe. Mas eu faço questão, nos últimos minutos dessa aula, a parte final dessa aula, seja uma crítica dogmática para que instigue vocês todos a estudarem. Realmente, algumas coisas são importantes. A criminologia está crescendo de uma maneira absurda no estudo doutrinário em todos os cantos do país. Criminólogos, hoje é uma das criminologias que mais crescem, chama-se criminologia cultural. Criminologia cultural. Que às vezes se pergunta por que a pessoa, veja só, por que um grupo de pessoas decide surfar em cima de um trem, podendo morrer, junta as outras, vamos lá. Ou por que ela chama outros amigos e fala, vamos fazer uma roleta russa? Vamos fazer uma roleta russa aqui? Vamos fazer para você ver como é que é. É a excitação do crime. É aquela emoção, aquela, putz, se eu morrer. Loucura, loucura. Mas você desconsidera isso? Por que pessoas fazem isso? Por quê? Pela excitação do crime. A criminologia cultural vai trazer isso, a excitação do crime. A excitação do crime, as pessoas fugindo do tédio. As pessoas fugindo do tédio. Muitas vezes um tédio que está acometendo várias pessoas. A criminologia traz essa referência, traz essa crítica, traz esses elementos.
Que a dogmática, logicamente, a dogmática não busca um saber etiológico de saber as causas do crime. Ela busca mais se preocupar com a aplicação do crime, de como ele vai ser aplicado, através de um sistema que garanta que seja bonitinho, sem arestas, perfeito, com a sua funcionalidade, dependendo da teoria que você escolha para encarar o crime. Mas todos esses pontos enriquecem o debate, e vão ser capazes de, no futuro muito próximo, modificar alguns institutos para se analisar, modificar alguns institutos para que a gente possa se debruçar. O debate está se enriquecendo, a sociologia está influenciando muito a criminologia, a filosofia já influenciava, continua influenciando, a antropologia. Imagina como o direito penal é amplo, como o direito penal é bonito, com todas essas teorias, é um saber humanístico que só tem no direito penal. E é por isso que eu incentivo todos vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, basta procurar meu nome, Ivan Moraes Ribeiro, que a gente pode ajudar no que for possível. E assim, eu tenho o prazer de finalizar essa aula, agora vamos fazer algumas questões sobre o funcionalismo sistêmico, mas eu tenho o prazer de finalizar essa aula e daqui a pouco, minhas últimas palavras. Agora, vamos fazer algumas questões no quiz. O quiz está no ar. Primeira questão. De acordo com o funcionalismo sistêmico. Letra A. A teoria do delito deve estar amparada em uma plataforma ontológica avessa a considerações axiológicas. Letra B. O crime é um injusto responsável, sendo que a responsabilidade é formada pela culpabilidade e pela necessidade de pena. Letra C. A teoria dos sistemas de Luhmann é adotada para justificar o arcabouço da teoria do crime para essa escola, conforme lecionou seu principal expoente, Klaus Roxin. Letra D. Apenas será um recurso necessário para a estabilização do sistema a partir da reafirmação da norma e da sua expectativa. Vamos respondê-la? Respondeu? Vou dar um tempinho para vocês. Pausa o vídeo, responde, pensa, uma questão bastante elaborada, vale a pena. Pausa o vídeo, pensou, respondeu? Vamos lá. Como que funciona a resposta, então, dessa questão? Gabarito. Item por item, para todos vocês. Alternativa A. Fala a teoria do delito, de acordo com o funcionalismo sistêmico, deve estar amparada em uma plataforma ontológica. Opa, peraí, está errado. Está errado. Ontológica não, ele critica, Jacobs critica a questão ontológica. Ele fala que o direito penal tem que ser um direito penal voltado à finalidade, a valores. E finalidade, função, finalidade, teleologia são considerações axiológicas. Tá? Mas essas considerações axiológicas aqui, inclusive tem uma crítica muito grande do Barata, é que seria uma consideração axiológica um pouco neutra, falando só no respeito do valor ao sistema, que todo o outro restante ele não considera muitos valores. Valores materiais, lesão do bem jurídico, etc., ele não considera. A axiologia dele aqui é como se fosse uma axiologia unilateral para Jacobs, com base no sistema. Então a letra A está errada porque não tem uma plataforma axiológica. A despeito de ter axiologia, só que mesmo assim, a axiologia é uma axiologia unilateral, com base no sistema. Ok? Letra B. Um crime é um injusto responsável. Pausa. Opa, injusto responsável, quem fala isso é o funcionalismo teleológico, é Roxin. Então já está errada. Está errada. Sendo que a responsabilidade é formada pela culpabilidade e pela necessidade de pena. De fato, esse é o conceito de injusto responsável. Só que o injusto responsável, ele é do funcionalismo teleológico e não do funcionalismo sistêmico. Letra C. A teoria dos sistemas de Luhmann é adotada para justificar o arcabouço da teoria do crime para essa escola. Perfeito. Sistema da teoria de Luhmann mesmo. Conforme lecionou seu principal expoente, Roxin. Aí está falso. É o último ponto que está falso. Não foi Roxin, foi Jacobs. Então, foi uma pegadinha no final para que todos entendam. Mas sim, de fato, o arcabouço é Luhmann. Letra D. Apenas será um recurso necessário para a estabilização do sistema a partir da reafirmação da norma e da sua expectativa. Letra D, perfeita, é a resposta correta, é a negação pela negação, como eu falei, de restabelecer o sistema, restabelecer a expectativa e garantir a estabilização do sistema. Então, o gabarito é a letra D dessa questão, correto? Então, a letra D é o gabarito dessa questão. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Questão 2.
o direito penal do inimigo, conforme Gunter e Jacobs. A. Sustenta que a todos são garantidos os direitos fundamentais, especialmente em um processo penal. B. Retraiu-se com o atentado terrorista de 11 de setembro. C. Dividiu o direito em direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. Para esse último, o inimigo é o não-pessoa que pode ser punido sem respeito às garantias processuais constitucionais e legais. E letra D. O direito penal do inimigo combate preponderantemente perigos retrospectivos, isto é, do passado, não se preocupando em tipificar e punir atos preparatórios. Então, vamos falar sobre o direito penal do inimigo. Essa questão trata disso. A letra A fala que a todos são garantidos os direitos fundamentais. E Jacobs não diz isso. Para o direito penal do inimigo, existem dois tipos de direito. O direito penal do cidadão, de fato, a todos serão garantidos esses direitos, e o direito penal do inimigo, que eles não terão esses direitos fundamentais. Então, a letra A está errada, porque não serão a todos que serão garantidos os direitos para a teoria do direito penal do inimigo, correto? Letra B. Retraiu-se com o atentado terrorista de 11 de setembro. Não retraiu-se, aumentou. Depois de 11 de setembro, o direito penal do inimigo tomou proporções enormes, proporções que elas trouxe pelo mundo, justamente por conta deste fator. É um fator muito específico, que é um fato moderno, que é o terrorista. Então, o terrorista trouxe uma expansão do direito penal do inimigo para o mundo inteiro. Então, não retraiu-se a teoria. Letra C. Dividiu o direito em direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. Perfeito até aqui. Para esse último, o inimigo é o não-pessoa. Perfeito. Que pode ser punido sem respeito às garantias processuais constitucionais e legais. Então, esse é o gabarito, a letra C. Dividiu o direito penal em dois, direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. Falamos aqui exaustivamente. E letra D, para que possamos comentá-la, o direito penal do inimigo combate de forma preponderante perigos retrospectivos. Opa, perigos retrospectivos não. Se já aconteceu, lembra, o direito penal do inimigo quer antecipar a punição de fatos que vão acontecer depois. Porque se punir depois, às vezes não tem motivo nenhum. Então, ele quer combater os fatos que vão acontecer para o futuro e não retrospectivos. Isto é do passado? Não, do passado não, do futuro. Não se preocupando em tipificar e punir atos preparatórios. Errado. Ele tem a preocupação em punir e tipificar, sim, atos preparatórios. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Vamos agora para a última questão. A última questão, que é a questão de número 3. Pode pausar o vídeo, pensar com calma e depois a gente responde. Vamos lá? Questão número 3. Em qual teoria o funcionalismo sistêmico se baseou preponderantemente? Letra A. Teorias dos sistemas, de Niklas Luhmann. Letra B. Teoria da filosofia dos valores, de Gustav Redbruch. Letra C. Teoria positivista, de Comte, Auguste Comte. Letra D. Teoria finalista, de Hans Weltzel. Bom, para comentar essa questão, logicamente, que a gente já exauriu durante a aula, é a letra A, que é o gabarito, que fala quando fala sobre Luhmann. Isso daí perfeito. Não é a letra B, quando fala de teoria dos valores, porque a teoria dos valores é para o neocantismo. O neocantismo que vai buscar a teoria dos valores, que é a segunda escola que a gente estudou hoje, na aula 2, do Redbruch. Recomendo muitíssimo assistir essa aula. E nem a teoria positivista de Comte. A teoria positivista de Comte, ele vem trazer na escola causal. Então, não é isso. A teoria finalista de Hans Weltzel é do finalismo, também não se aplica ao caso. Então, a teoria na qual o funcionalismo sistêmico se baseou foi a teoria social dos sistemas de Niklas Luhmann. Entendam isso, isso é muito importante e é por isso que é importante entender sobre sociologia e filosofia para entender o direito. Meus amigos, meus alunos, chegamos ao final dessas 5 aulas. Tentei passar aqui o conhecimento que eu tento estudar há alguns anos para vocês em pouco tempo, mas são lições para que todos possam, quem sabe, se entusiasmarem a estudar cada vez mais esse campo do direito, que é fascinante, é fantástico. Eu sou uma prova de que estou me apaixonando cada vez mais por esse campo. Recomendo muitíssimo, é o campo em que se trabalha a filosofia, é o campo onde se trabalha a sociologia, é o campo onde se trabalha a antropologia. Não deixem, isso é um convite. Essas 5 aulas foram pinceladas, foram lições sobre várias escolas para te convidar a estudar cada vez mais esse tema. Lembre-se, a vida é enorme. Demora a passar muitas vezes. Nós precisamos de coisas magníficas para entender, para compreender, para estudar. E o direito penal
nunca vai acabar o estudo nele. Sempre vai ter mais e mais coisa para estudar. É um campo extremamente fecundo. Você vai dialogar com o mundo inteiro. O direito penal, infelizmente, poucos falam, mas ele é muito especial. Que vocês possam, que essa aula possa servir como um convite. Eu sou entusiasta. Chamo, convido, venham estudar. Precisamos de cada vez mais doutrinadores. O Brasil tem inúmeros doutrinadores famosos, como Juarez Tavares, Juarez Cirino, Busato, Dermeval Farias, Antônio Suxberger, inúmeros. Vera Regina de Andrade, inúmeros. Vocês não vão perder nada, vocês vão descobrir que o campo é mais profundo e é gostoso de estudar. A cada momento que você aprende um degrau, você aprende aquele degrau se aplica à própria vida. O direito penal é a vida em movimento. O direito penal é a constância, é a sociedade, é o que você vive o tempo inteiro. Nós estamos permeados, seja pela televisão, seja pela sociedade, seja por tudo, na família, em todos os lugares, o direito penal acontece. O direito penal é vivo, o direito penal é vida. De todos os ramos do direito, sem desprezar nenhum, todos são lindos, são importantes, mas o direito penal tem uma fecundidade, uma vivacidade, uma filosofia, uma sociologia, um conhecimento humanístico que prende, um conhecimento humanístico importante. E ele é essencial para a sua vida. Nele, você vai aprender a ser mais humano. Isso eu te garanto. Seja qual teoria você vai escolher, você vai aprender mais sobre sentimentos, você vai aprender por que aquela pessoa cometeu um crime. Se você um dia não pode estar sujeito a uma situação criminosa, você vai aprender a ser mais humano. Isso é uma das funções que nós temos na vida. Uma das funções que nós temos na vida é sermos mais humanos, a estarmos no lugar dos outros, a compreender os sentimentos que envolvem um crime, que são sentimentos que surgem desde a Bíblia, são sentimentos que sempre existiram na sociedade, são sentimentos que mostram para você que você tem uma substância por trás humanística muito forte, de compreensão da vida, de compreensão do amor e de compreensão de todos que nos rodeiam. O direito penal ensina, o direito penal é fascinante. Aprendam, um ótimo dia, muito obrigado por essas 5 aulas. Quem chegou até aqui, um enorme abraço. Foi um prazer, estou à disposição para qualquer dúvida. Fiquem com Deus, nas graças de Deus, terminamos essa aula de hoje. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.